Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos, no dia de hoje, meditar sobre uma passagem que muitas vezes a gente não fala muito sobre ela, mas que é uma passagem muito significativa. O objetivo desse seminário é justamente esse: pegar trechos da palavra que possam trazer para nós verdades importantes para que a gente possa viver melhor a nossa vida de cristão. Trata-se hoje da passagem de Lucas, capítulo 13, versículos 10 a 17. Lucas 13, 10 a 17. Estava Jesus ensinando na sinagoga em um sábado. Isso é muito interessante. Jesus está no sábado. No sábado os judeus não faziam nada. Eles podiam andar muito pouco, o suficiente para ir à sinagoga, e a única coisa que eles podiam fazer, além de comer e de beber, era ir para a sinagoga. Era a única coisa, não podia fazer mais nada. E Jesus entra em conflito, em atrito com os fariseus, os chefes das sinagogas, por conta disso, porque Jesus, ele diz lá em João, eu já citei essa passagem aqui, que o Pai trabalha sempre e o Filho vê o Pai trabalhar e também trabalha sempre. Jesus, no sábado, ele está na sinagoga. E vamos ver o que vai acontecer neste sábado. A gente sempre sabe que Jesus, no sábado, faz alguma coisa. O último sábado da vida terrena de Jesus foi a ressurreição. O Pai sempre trabalha. Mesmo no descanso da paixão, quando Jesus está sepultado, ele trabalha e ressuscita. Quando o domingo nasce, Cristo está vivo, ressuscitado. Havia ali uma mulher que havia 18 anos era possessa de um espírito que a detinha doente. Um espírito que a detinha doente. Veja que a tradução não está dizendo que era um demônio, diz que era um espírito que a detinha doente. Isso é importante, porque é fácil dizer que o demônio é o culpado das coisas, difícil é perceber o que em nós entra que nos faz doentes. Ela andava curvada e não podia absolutamente erguer-se. Ao vê-la, Jesus a chamou e disse-lhe: estás livre de tua doença. Jesus lhe impôs as mãos e no mesmo instante ela se endireitou, glorificando a Deus. Olha que passagem linda. Jesus olha para ela, ela não pede nada. Jesus olha para ela e Jesus diz: estás livre de tua doença. E no mesmo instante essa mulher, Jesus segura, Jesus toca nela. Jesus vai ajudando essa mulher a se endireitar. E ela se endireita. E ela começa a andar agora perfeitamente. E ela começa então a glorificar a Deus por aquilo que Deus fez nela. Ela não está glorificando a Jesus, embora Jesus seja Deus, nós já reconhecemos, mas na época eles não reconheciam Jesus como Deus. E a mulher, ela glorifica a Deus, que foi quem fez aquilo nela. É o Pai que trabalha por meio do Filho. E a mulher reconheceu. Isso é interessante. Mas o chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse ao povo, nem olhou para Jesus, ele já foi logo dizendo para o povo: vinde, pois, nesses dias para vos curar. São 6 dias em que se deve trabalhar. Vinde, pois, em qualquer um desses dias para vos curar, mas não em dia de sábado, ou seja, dando a ordem, a regra. Deus não quer isso. Deus proíbe, não é permitido. E Jesus diz: hipócritas, não desamarra cada um de vós no sábado o seu boi ou o seu jumento da manjedoura para os levar a beber?
Essa filha de Abraão, que Satanás paralisava há 18 anos, não devia ser livre dessa prisão em dia de sábado. Ao proferir essas palavras, todos os seus adversários se encheram de confusão, ao passo que todo o povo, à vista de todos os milagres que ele realizava, se entusiasmava. Muito significativa essa passagem. A mulher é encurvada e Jesus a liberta. Porém, os outros, por causa da lei, são mais encurvados do que a mulher. Os outros, por causa da lei, sofrem mais de encurvamento do que essa mulher. E aqui está o grande segredo do Evangelho de hoje para a nossa vida. Jesus, com sua ação, ele faz a mulher se erguer. A lei, mesmo que venha da religião, faz a pessoa se abaixar. Veja, aquela mulher, ela está encurvada. Como é que a pessoa encurvada fica? Olhando para o seu umbigo. Porém, libertada por Cristo, esta mulher agora pode olhar para o céu, não mais para o seu umbigo, mas para o céu, e dar glória a Deus. Aqueles que se diziam sãos estavam mais encurvados sobre si mesmos do que a mulher. Esses são incapazes de erguer as mãos para o céu e dar glória a Deus. E o que é que encurvava esses homens? A lei. Mesmo a ideia da lei de Deus. Mesmo a lei de Deus pode encurvar alguém. Isso é interessante e é grave. Para nós que seguimos uma religião, que somos católicos, que vamos para a missa, isso é muito grave. Mesmo a lei de Deus, a lei divina, mesmo a Bíblia, e muitas vezes principalmente a Bíblia, pode encurvar alguém. Porque quando a palavra de Deus na Bíblia, ela não leva você a glorificar a Deus e a se endireitar, essa palavra lhe encurva sobre si mesma. A mulher estava paralisada por um espírito. Jesus diz no Evangelho que era Satanás. Satanás é o que divide. A palavra Satã significa esse que acusa, que divide. É o diabo, né? Mas o Filho de Deus liberta. Porém, aqueles que estão encurvados sobre si mesmo, por causa da Bíblia, são piores do que a mulher possuída pelo diabo. Olha que coisa grave Jesus está nos dizendo hoje. Aquele que está na igreja, na religião, lendo a Bíblia, mas encurvando sobre si mesmo, e não é capaz de dar glória a Deus, esse está mais endemoniado do que a mulher. Isso é grave. Isso é muito grave. Para mim, para você, para todos nós. É grave, é gravíssimo. Quando a lei de Deus nos oprime, é pior do que ser endemoniado. O espírito ali curvava a mulher, mas existe muito mais espíritos do mal, no orgulho, na autossuficiência, no achar-se melhor do que os outros, no julgar os outros, no condenar, na raiva, no rancor. Isso encurva a gente. Eu sou bom, você não é. Eu presto, você não presta. Os homens de bem, né? Como a gente escuta muito. Nós somos homens de bem, de direito, somos bons.
preconceito contra pessoas pretas, contra homossexuais, contra índios, contra pessoas que praticam religiões africanas. Aí a gente acha que tem o direito de julgar o outro. É engraçado, é até engraçado, né? A gente se acha no direito, quando na verdade Jesus cura sem perguntar qual é a sua religião. Jesus cura a todos, mas nós não. Jesus de verdade, o Jesus que nós acreditamos, que nós buscamos acreditar, é esse Jesus que levanta. Agora, o Jesus que muitas vezes nós pregamos na igreja é o Jesus que encurva. Que encurva. Seja santo, seja perfeito. Aí você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode ir para uma festa, não pode beber, não pode fazer... Aí começa a lista de coisas. Não pode ouvir uma música que não seja de igreja. Não pode vestir uma roupa que não seja de missa. Não pode ir para um lugar que não seja a igreja. A mulher não consegue mais nem sair para um lugar com o marido, porque acha que só tem que ir para a igreja. E que tudo mais é pecado. Tudo mais é do demônio. Tudo mais não sei o quê. E aí fica encurvado. Né? Você já viu mesmo pelo semblante. Aquela coisa triste, morna. Aquela coisa que dá... A pessoa está ali, paralisada, triste. Diz que acredita em Deus, mas é triste, depressiva, ignorante, falsa, faladeira, com língua grande. Tudo está reclamando, tudo está murmurando, julgando o outro. Vai para a missa e fala mal do coral. Vai para a missa e fala mal do padre. Sai falando mal do padre. Estou dizendo para mim também, muitas vezes. Encurvados sobre nós mesmos. A passagem de Isaías, tem uma passagem no profeta Isaías muito interessante, que diz assim: fortificai as mãos desfalecidas, robustecei os joelhos vacilantes. Isaías 35:3. Está lá no seu caderninho de oração. Jesus é aquele que fortifica as mãos desfalecidas e robustece os joelhos vacilantes. Jesus deixa a gente de pé. São João, no capítulo 5, versículo 25, diz que aqueles que escutam a voz do Filho de Deus se levantam, mesmo que estejam mortos. Jesus é sempre aquele que nos põe de pé, que nos levanta. Lá em Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30, vale a pena pegar. Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e recebei minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis o repouso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu peso é leve. O meu jugo é suave e o meu peso é leve. Jesus sempre tem fardo leve para nós. Essa mulher estava encurvada pelo espírito do mal. Jesus é aquele que levanta a mulher. Mas os fariseus, o chefe da sinagoga, também está encurvado pelo espírito do mal também. Porque a lei de Deus, quando é usada para oprimir, para fazer mal às pessoas, a lei de Deus, a igreja, a religião, quando é usada para denegrir, para ofender, para fazer as pessoas ficarem tristes, para ter preconceito, para julgar e condenar, a lei de Deus encurva. E essa lei de Deus é lei de Deus, mas na boca de quem sai, de quem vive, se torna muitas vezes diabólica. Não é lei de Deus, porque a lei de Deus traz vida e liberdade. Jesus, se for de Jesus, é sempre fardo leve. Se estiver pesando, é do demônio. Se na sua vida tem alguma coisa pesando, não é de Deus, não. Mesmo o sofrimento, quando Deus permite, é leve.
porque a gente consegue levar pela fé. Agora, aquilo que oprime é do mal. Aquilo que encurva é do mal. Jesus nunca te acusa, nunca te julga e nunca te condena. Se alguma coisa tem te condenado, não é de Jesus. Não é Jesus, é sua consciência. Porque talvez você queira ser melhor do que os outros, seja ser mais santo do que os outros, e não admite errar. Tem gente que se confessa todos os dias, e não é porque quer ser santo, é porque não admite errar, quer ser, entre aspas, o perfeito, não como Deus, mas para si mesmo. Eu comungo todos os dias, eu me confesso todos os meses, eu jejuo toda semana. Do que adianta isso se você está dizendo? Jesus ensina, quando você jejuar, der esmola, rezar, fecha a porta, perfuma a cabeça e esconda o segredo da tua oração, da tua esmola, do teu jejum. Não diga a ninguém que a tua mão direita não veja o que faz a tua mão esquerda. Ou o contrário, né? Mas a gente faz o contrário. A gente tem a carinha de santo, carinha bonitinha de santo, e depois a gente começa a dizer, fiz isso para fulano e não me agradeceu. Padre fulano de tal é assim, mas ele não vê quanto eu trabalho sozinho. Está na igreja só julgando os outros, condenando os outros, né? Tratando mal as pessoas e sentindo, não, tratar mal as pessoas dentro da casa de Deus é pecado. E falar mal de quem trata mal é mais pecado ainda. Só que a lei de Deus é simples, é leve, é fardo leve. Deus nunca te acusa, nunca te julga, nunca te oprime. Deus é fardo leve. Meu irmão, a felicidade está no encontro com Jesus. Quando a gente encontra Jesus, é como a gente meditava ontem, né? É como o encontro da mulher com a água viva. Jesus, a palavra de Jesus é aquilo que sacia nossa alma. Só que a gente diz assim, encontrar Jesus como se fosse uma coisa lá longe. Encontrei Jesus, mas o que é esse Jesus que você encontrou? Quem é ele? Ele é uma pessoa. Jesus é uma palavra. Jesus é uma verdade, é uma vida. Ter encontrado Jesus é você viver como ele, do mesmo jeitinho dele. Sorrir, como diz o Padre Zezinho, amar como Jesus amou, sorrir como Jesus sorriu, né? Pensar como Jesus pensou, falar como Jesus falou. Jesus, a água viva que Jesus dá à samaritana é ele mesmo. É a palavra dele que tem que ser vivida. Quando a gente encontra Jesus e começa a viver a palavra do modo correto, a partir do coração de Jesus, a gente ama, perdoa, acolhe, respeita, não fala mal de ninguém, acolhe todo mundo. Seja preto, seja branco, seja rico, seja pobre, seja gay ou não, seja mulher, homem, criança, idoso, velho, seja de onde for, a gente acolhe todo mundo, seja preso ou livre, seja um político rico, ou seja um pobre mendigo, a gente acolhe, sorri. Isso é ser cristão. A experiência cristã é viver o amor com todos, porque o amor é Deus. Quando a gente ama o irmão, a gente ali está em Deus. E quando a gente vive como Jesus ensina, desse jeitinho, a gente é simples, humilde de coração. Tudo aquilo que está pesado, porque nem é simples nem humilde. Quando a tua vida está pesada, é porque você não está sendo simples, você está complicando tudo. Tem gente que coloca problema onde não tem. Inventa problema para ser infeliz. Tem tudo e não consegue agradecer a Deus. A mulher louvou a Deus e nós não conseguimos. A gente sempre tem motivo para estar triste, sempre tem um motivo para estar de mau humor, sempre tem um motivo para reclamar. E quando não tem, inventa. A maioria das pessoas não tem problema, a maioria das pessoas inventa problema para dizer que tem. Isso
Não é ser simples, é ser complicado. Descomplique sua vida e seja humilde. Humilde como Jesus. Quem é que está indo na sua casa que tem os melhores lugares? É o pobre ou o rico? Não importa. A gente tem que acolher todos, seja rico, seja pobre, mas tem que acolher do mesmo jeito. Quem é que tem mais preferência na sua vida? Você, cristão, tem que ser aquele que acolhe e ama todo mundo. Agora não é besta não é bobo não. É esperto, mas acolhe como Cristo quer. Você é expressão de Cristo, expressão do amor de Cristo para as pessoas. E quando a gente vive isso, a nossa vida fica leve. Se você está encurvado é porque você quer ser santo sem ser santo. Aquele que se encurva é porque a lei de Deus está ali querendo ser vivida ao pé da letra, só julgando e condenando os outros. Aquele que é manso e humilde diz assim: Senhor, eu não consigo ainda ser santo, mas eu quero ser. E eu vou ser santo, Senhor, não querendo viver ao pé da letra da Bíblia, para mostrar que vivo, me encurvando, sendo rígido. Não. Eu quero ser santo fazendo duas coisas: te imitando e louvando a Deus por tudo. Imitando Cristo e louvando a Deus. Quando as coisas dão certo, agradeça. Quando as coisas não dão certo, agradeça também. Seja feliz. É assim que é ser feliz. E quando a gente faz isso, o Espírito Santo dentro de nós, como um rio de água viva, ele jorra. Aí você tem o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo não é aquele que diz: vem Espírito Santo e ora em língua. Não, a gente já viu isso. Quem tem o Espírito Santo é quem vive como Jesus. Basta viver como Jesus, de verdade. E aí o Espírito Santo de dentro vem. E a pessoa transborda do Espírito para os outros. Shalom do Pai. Pega o roteiro de oração, reze bem. Tenha calma na sua oração, não tenha pressa. E o Pai te abençoe. E amanhã a gente tem um encontro marcado no nosso seminário de vida cristã. Olha, veja só, se esse seminário está lhe ajudando, vá lá no grupo e partilhe. E se você quiser, você pode enviar esse vídeo para alguém, porque isso pode fazer bem a outra pessoa. Shalom do Pai.